Graças a paz, queridos irmãos, que alegria mais uma vez estar aqui com vocês, neste domingo de Páscoa, amém? E eu quero ler 2 versículos para iniciarmos o nosso culto hoje, mas permitam-me talvez atualizar esses versículos, amém? Porque afinal de contas, Jesus ressuscitou. Está em Josué capítulo 1, versículos 7 e 8. Diz assim: apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a todos os mandamentos que Jesus te ordenou. Não te desvie deles nem para a direita, nem para a esquerda, assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afaste da tua boca o livro destes mandamentos, antes medita neles de dia e de noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém. Eu quero orar com você nesse momento. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor. Hoje é domingo de Páscoa, o teu Filho Jesus ressuscitou. E, Senhor, hoje podemos viver, querido Deus, e desfrutar da salvação que há nele. Querido Deus, queremos, Senhor, mais do que nunca crer no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz. E, Senhor, nós queremos mais uma vez dar honras ao Senhor, louvar ao Senhor, engrandecer o teu santo nome, pois o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa, Senhor, neste momento, cada lar, cada família. Querido Deus, sê com cada um dos teus filhos, com todos aqueles que ouvem, Senhor, este vídeo, papai, que o Senhor os abençoe grandemente. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos juntos louvar ao Senhor, então, nesse momento. Amém? Eu quero
deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar dias da minha vida. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito bem. Aqui é onde eu consigo ser quem eu sou. Toda máscara se vai, teu amor me satisfaz. Sinto Bom, nesse momento queremos então partir para a palavra, meditar na palavra de Deus, amém? E eu quero ler com vocês o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, os versículos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Aleluias. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Amém? Eu quero ainda fazer mais um momento de oração com você, antes de entrarmos na meditação da palavra. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado. Querido Deus, porque a Tua palavra, Senhor, tem alcançado as nossas vidas. E que neste momento, em que estaremos meditando na Tua palavra mais uma vez, ela possa falar aos nossos corações. Querido Deus, possa, Senhor, entranhar no nosso coração. Querido Deus, no nosso ser, e trazer mudança. Ministra, Senhor, usa, Deus, a minha vida mais uma vez. Fala através, por meio de mim, a Tua palavra nesta noite. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Na tranquilidade daquela manhã de domingo, ao raiar do sol, chegaram notícias extraordinárias.
o túmulo estava vazio. Jesus, que havia sido morto e crucificado e sepultado na sexta-feira, estava vivo de novo. Glória a Deus por isto. Há quem diga que os principais capítulos da Bíblia são capítulo 28 de Mateus, capítulo 16 de Marcos, capítulo 24 de Lucas e os capítulos 20 e 21 de João, o Evangelho de João. Porque falam a respeito do evento mais importante da história humana, a ressurreição de Cristo dentre os mortos, o ponto culminante de toda a Bíblia Sagrada. Este acontecimento era o cumprimento final de todas as promessas sobre o Messias, anunciada primeiramente pelo próprio Deus, quando da sentença dada a Satanás após usar a serpente para enganar Adão e Eva, em Gênesis capítulo 3, os versículos 14 e 15. E depois também pelos patriarcas, por Moisés, pelos salmistas, pelos profetas, enfim, todo o Antigo Testamento, ele vai apontar para o Messias, o Cordeiro de Deus que havia de vir ao mundo para tirar o pecado do mundo. E que momento glorioso era esse! Entretanto, apesar desta notícia tão animadora, eu quero pensar a respeito do sentimento que se passava no coração dos discípulos de Jesus Cristo, aqueles que estavam com eles, os seus seguidores, diante desta realidade tão especial para a humanidade. Essa semana, a irmã Meire compartilhou na oração das 18 horas uma mensagem e que falava a respeito do prenúncio de Jesus sobre aquilo que ele haveria de sofrer. E embora Jesus lhes tivesse dito aos seus discípulos tantas vezes, repetidas vezes, e com toda clareza, que ele padeceria, ele sofreria, ele seria crucificado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E nós podemos ver em vários versículos da Bíblia, dos Evangelhos, essa referência de Jesus ao seu sofrimento, crucificação, morte e ressurreição. Os seus discípulos, eles não esperavam que Jesus ressuscitasse ao terceiro dia. No texto que lemos, observamos que as mulheres foram ao sepulcro, não para ver se Jesus havia ressuscitado, mas o intuito delas, com aquelas especiarias aromáticas, como o texto diz que elas levaram, era preparar, era embalsamar Jesus para o sepultamento permanente. E diante da cena que encontraram, a pedra do sepulcro removida e o túmulo vazio, foram tomados de um sentimento de perplexidade. Ficaram paralisadas, sem saber sequer o que fazer ou o que falar. Elas não criam que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. Maria Madalena, inclusive, no relato de João capítulo 20, os versículos 13 ao 15, ela preferia acreditar que o corpo de Jesus havia sido retirado do sepulcro. A notícia da ressurreição de Jesus também parecia tolice aos seus discípulos, conforme o relato de Lucas, capítulo 24, versículo 11. Quando os dois discípulos que estiveram com Jesus no caminho de Emaús contaram aos demais que Jesus aparecera a eles, os discípulos não acreditaram.
Pedro também relatou que Jesus havia aparecido a ele. Lucas capítulo 24, no verso 34. Mas ainda assim, eles não creram, conforme Marcos capítulo 16, versículo 41. Jesus o predissera repetidas vezes. Os anjos o anunciaram. O túmulo estava vazio. Seu corpo havia desaparecido. Maria Madalena vira Jesus. As outras mulheres também o viram. Cleopas e seu companheiro também estiveram com ele no caminho de Emaús. Pedro havia visto a Jesus. Mas mesmo assim, o grupo em conjunto não acreditava que Jesus havia ressuscitado. Sabe, queridos, há um sentimento que nós precisamos cuidar e guardar o nosso coração dele, é a incredulidade. A incredulidade é um mal que nos impede de ver o milagre de Deus, também de alcançar as promessas que Deus tem a nosso respeito. Mas, mais grave, a incredulidade, ela nos impede de entrar na nova Canaã. Assim como o povo de Israel, quando sai do Egito, e diante então do testemunho daqueles espias incrédulos, eles foram tomados desse sentimento de incredulidade, se revoltaram e se rebelaram contra Moisés e contra o próprio Deus. E eles foram impedidos por Deus de entrar na terra prometida, de entrar em Canaã. Sabe, queridos, e nós precisamos tomar cuidado, porque as portas da nova Canaã, as portas da morada celestial estão aí. E nós precisamos guardar-nos da incredulidade no nosso coração. Precisamos orar como aquele pai do menino possuído por um espírito maligno, do relato de Marcos 9. Que diante da afirmação de Jesus dizendo, tudo é possível àquele que crê, exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Sabe, queridos, aquelas mulheres, os discípulos de Jesus, caminharam com ele, ouviram a respeito daquilo que haveria de acontecer, conheciam aquilo que os profetas haviam prenunciado, mas ainda assim, naquele domingo, eles não creram, deixaram que a incredulidade tomasse o coração deles, impedindo-os de ver o grande milagre de Deus em favor das nossas vidas. E esse milagre tem nos alcançado até os dias de hoje. Diante da perplexidade das mulheres, o texto continua dizendo que 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas e disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou, glória a Deus. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Da mesma forma, mais tarde, Jesus, ele apareceu aos 11 discípulos enquanto eles comiam.
e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto, conforme Marcos, capítulo 16, versículo 14. Sabe, queridos, aquelas mulheres, os discípulos de Jesus, eles precisaram ser lembrados. As primeiras, por aqueles homens, na verdade, anjos de Deus. E eu imagino que naquele dia, queridos, sobre o sepulcro de Jesus, haviam milíades de anjos aguardando aquele tão precioso momento, a ressurreição de Jesus Cristo. Finalmente, Jesus haveria, depois de alguns dias a mais, aproximadamente, na verdade, exatamente 40 dias da sua ressurreição, ele haveria de ser assunto aos céus e voltar para a presença do trono, para a presença do Pai, assentar à destra do Pai e com ele juntamente governar novamente, se tornar soberano, e por meio dele, o nome dele seria lembrado, e nós, através de Jesus, poderíamos novamente nos reconciliarmos com Deus. E então, imagino os anjos ali sobre aquele lugar, sobre aquele sepulcro, ansiosos pela ordem do Pai, dizendo: Filho, ressuscita. E então Jesus ressuscitando, e então Deus permite que 2 daqueles anjos vão até aquelas mulheres que estavam perplexas por causa da ausência do corpo de Jesus ali no sepulcro, e eles lembram elas: mulheres, não lembram do que Jesus lhes disse? É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. E então, quando elas ouviram isso, o texto no versículo 8, ele diz: então se lembraram das palavras de Jesus. Sabe, queridos, e da mesma forma, Jesus, ele chega diante dos seus discípulos e ele os lembra daquilo que haveria de acontecer, mas que ao 3º dia ele haveria de ressuscitar. Jesus então repreende, Jesus os exorta quanto a tirarem do coração a incredulidade e a dureza que havia no coração deles e a crerem em Jesus. Sabe, queridos, este momento que estamos passando, talvez seja um momento de perplexidade em nossas vidas, onde não só por esse momento, mas somando-se a tantas outras situações que já vínhamos enfrentando nas nossas vidas. A incredulidade talvez tente falar mais alto e nos fazer pensar que talvez Deus perdeu o controle da situação. Mas neste dia, neste domingo de Páscoa, eu quero trazer algumas palavras ao seu coração, lembrando da promessa que Deus fez às nossas vidas, daquilo que nós temos em Cristo Jesus. O primeiro está em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 18, onde o apóstolo
apóstolo diz: pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. O caminho até o Pai foi restaurado por Jesus. Assim como por apenas um homem o pecado entrou no mundo, eu estou falando de Adão, também por um único homem, justo, filho de Deus, o pecado então é retirado, e nele o pecado é perdoado. Através de Jesus, o pecado é retirado. Queridos, e nós, em Jesus, nós temos o perdão dos nossos pecados e a reconciliação com o Pai. Por isso, nós precisamos neste domingo nos lembrarmos desta palavra, para que a incredulidade não alcance o nosso coração, mas também através de sua morte e ressurreição, somos vivificados em Cristo, que perdoou todos os nossos pecados e cancelou na cruz todo escrito de dívida que era contra nós. Colossenses capítulo 2, versículos 13 ao 15. Queridos, que neste domingo de Páscoa, lembrando do sacrifício, mas em especial hoje, da ressurreição de Cristo, nós possamos ser reavivados no nosso coração, que a chama que o Senhor colocou em nós, ela possa ser aquecida neste dia, e esses tempos difíceis pelos quais estamos passando, sejam momentos, sejam trampolim nas nossas vidas, para experimentarmos, para vivermos algo sobrenatural de Deus, porque o melhor de Deus ainda está por vir em nossas vidas. Eu creio, e eu quero que você creia neste dia também. Ele está vivo, mas não só isso, Ele continua no controle, pois é soberano sobre tudo e sobre todos. Por isso, este é um dia de celebrarmos aquele que vive e que voltará para buscar os seus irmãos, os filhos de Deus, para vivermos eternamente em sua presença. Queridos, essa é a maior promessa que nós temos em Jesus, que um dia Ele voltará para nos buscar, e todos aqueles que perseverarem, que permanecerem até o fim, receberão a coroa da justiça. E essa é a minha oração, para que você possa compreender essa promessa, tomar posse e viver em função da promessa de Deus que há de se cumprir em nossas vidas. Amém? Eu quero então nesse momento orar por você, orar com você, pedindo ao Senhor que nos ajude, e assim como aquele pai dizer: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, querido Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas Tuas promessas. Obrigado, Deus, pela Tua fidelidade. Pois o Senhor, mesmo diante da nossa infidelidade, cumpre as Suas promessas. O Senhor continua sendo fiel.
Deus, e neste dia, Senhor, lembrando da ressurreição do nosso Salvador, eu quero, Pai, orar, colocando diante do Senhor a vida dos meus irmãos e irmãs. Senhor, cada lar, cada família, Pai, pedindo, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a nos livrar da incredulidade que tantas vezes, Pai, tenta, Senhor, tomar o nosso coração, querido Deus, e se sobrepor à nossa fé. Edifica, Senhor, a nossa fé. Deus, nestes dias, ensina-nos a orar, Pai, e, querido Deus, a continuar crendo nas promessas do Senhor. Querido Deus, sabedor de que todas elas irão se cumprir. Papai, querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos juntos, Deus, meditando, querido Deus, conhecendo mais da Tua palavra. Abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa, Senhor, essa pessoa que nos assiste. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Agora queremos passar para o momento da ceia do Senhor. E eu quero ler com vocês 2 textos. O primeiro no Evangelho de João, capítulo 13, dos versículos 1 até o versículo 5. Diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. E o segundo texto, também no Evangelho de João, capítulo 13, dos versículos 12 até o 15, diz: quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que lhe fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Sabe, queridos, Jesus estava a celebrar a sua última Páscoa com seus discípulos. Mas aquela Páscoa, ela também seria o encerramento de uma tradição de cerca de 1400 anos, desde a saída do povo de Israel do Egito, quando Deus dá ordem a Moisés e institui a Páscoa. E desde então, por esses 1400 anos, a Páscoa foi celebrada para lembrar da saída do povo de Israel do Egito.
Entretanto, a partir de agora, com a instituição da ceia do Senhor, nós não olhamos mais para o passado, para aquilo que Deus fez com o povo de Israel no Egito, mas agora nós olhamos para o futuro, porque Jesus, Ele já veio, Ele já se sacrificou, Ele já pagou o preço pelos nossos pecados, Ele já morreu e Ele já ressuscitou. E agora nós celebramos a ceia do Senhor, lembrando do sacrifício de Cristo, mas olhando para o futuro, quando Ele virá nos buscar para morarmos eternamente com Ele. Então, a Páscoa hoje, a celebração da ceia do Senhor hoje, ela tem um sentido diferente para nós que cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Mas é interessante olhar que naquele momento, aquela última reunião com os seus discípulos, Jesus, talvez querendo consolidar todos aqueles anos de ensinamento, todos aqueles momentos em que Ele passou com os seus discípulos. E como diz o primeiro versículo que nós lemos no capítulo 13, porque Ele amou até o fim os seus. Ele então quis demonstrar de uma forma especial o seu amor e a forma como eles deveriam amar aqueles que haveriam de ser incluídos no reino de Deus. Todos aqueles aos quais Jesus, por meio do seu sacrifício, deu a oportunidade de serem salvos, aqueles que creriam no nome de Jesus. E Jesus então, Ele se despindo da sua capa, como o texto diz, Ele coloca uma toalha, amarra na cintura, pega uma vasilha com água e Ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Essa, queridos, era uma atitude muito comum naquela época, mas uma atitude, algo que era feito pelos servos, pelos escravos, pelos serviçais da casa. Quando chegava uma visita, as pessoas usavam sandálias de couro e caminhavam. E quando chegavam na casa, os pés geralmente estavam sujos, então vinha um serviçal daquela casa e lavava os pés daquela visita. E agora Jesus, através dessa demonstração, Ele se coloca como servo de todos. E esse é o chamado para nós, servirmos uns aos outros em amor, porque assim também o nosso Jesus, o nosso Cristo, Ele serviu a todos em amor. E lembrando disto, neste domingo de Páscoa, nós vamos mais uma vez celebrar esta ceia ao Senhor. E como temos celebrado nesses dias uma ceia de comunhão, onde todos os nossos poderão participar. E aí na sua casa, no seu lar, onde você está vendo, ouvindo este vídeo, você vai poder se juntar com os seus e poder participar nesse momento da ceia do Senhor. E eu quero antes orar, abençoando e consagrando ao Senhor estes elementos nesse momento. Senhor Deus, te damos graças, te agradecemos
Querido Deus, porque hoje não celebramos a Páscoa, lembrando da saída do povo de Israel do Egito, mas nós celebramos a Páscoa lembrando do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Querido Deus, mas Ele ressuscitou e por isso, Pai, nós também celebramos, olhando para o futuro, quando o Senhor Jesus virá nos buscar, Pai. Senhor, e está tão perto este dia, eu creio. Senhor, os sinais estão aí, querido Deus, e nós temos visto com a urgência que o Senhor tem de resgatar os seus. Por isso, neste dia, neste momento, nós queremos te agradecer, consagrar a Ti estes elementos. Senhor, permita-nos mais esta vez celebrarmos esta ceia de comunhão, Papai, para que todos os nossos filhos, irmãos, pais, cônjuge, possamos participar junto deste momento tão especial. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. E então, tomando o pão, Jesus deu graças ao Pai, partiu, dando aos seus discípulos e disse: comam, este é o meu corpo que é dado em favor de vós. E em memória de Jesus, vamos todos participar do pão neste momento. E depois, Jesus, tendo tomado o cálice, Ele agradeceu ao Senhor e distribuindo aos seus discípulos, ele disse: bebam, este é o cálice da nova aliança que eu faço com vocês através do meu sangue. E em memória de Jesus, vamos todos também participar do cálice nesse momento. Mais uma vez, junte aí com os seus, abrace aí a sua família e vamos nesse momento, mais uma vez, orar. Ore abençoando a sua família, consagrando ela ao Senhor nesse momento, amém? Senhor Deus, toma, Senhor, cada lar, cada família nesse momento. Querido Deus, pedimos que o fruto do Teu Espírito Santo seja manifesto na vida de cada um dos membros, Senhor, desta família. Papai, e que nestes dias o Senhor possa edificar a nossa fé. Querido Deus, nos fazendo, Senhor, olhar para o Senhor. Querido Deus, nos fazendo, Papai, obedecer, nos fazendo, ó Deus, ter experiências com o Senhor e conhecendo ao Senhor através das experiências que teremos contigo. Abençoa, Pai, cada lar. Eu oro, Deus, pela nossa nação, Senhor, pedindo, ó Deus, para que esta epidemia, pandemia, Senhor, este vírus, a proliferação dele seja cessada em nome de Jesus. Oro, Pai, pelos nossos governantes, querido Deus, pedindo que o Senhor venha sobre a vida deles, Senhor, trazendo sabedoria, querido Deus, trazendo, Senhor, discernimento, ó Pai, Deus, livrando de todo laço, Senhor, de toda obra do maligno, papai. Oro, Senhor, por aqueles, Deus, que diante, Senhor, desta crise, tem passado, Senhor, necessidades.
Pai, move o nosso coração no sentido, ó Deus, de servirmos em amor uns aos outros, ó Pai, nesse momento tão especial. Aqueles, ó Pai, que têm sofrido, aqueles, ó Deus, que têm passado necessidades, e por vezes, Senhor, aqueles que têm passado até fome. Deus, em nome de Jesus, Senhor, tira do nosso coração a insensibilidade às necessidades, querido Deus, e coloca, Senhor, em nós a compaixão pelo próximo, Senhor. Deus, muito obrigado. Eu oro agradecido ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, mais uma vez agradeço a sua presença, a sua participação neste culto, e quero apenas lembrar da nossa oração todos os dias às 18 horas. A pastora Lindelma, irmã Meire, junto com os diáconos, tem orado pelas suas necessidades. Então, olhe, coloque ali no grupo. Se você não está ainda no grupo da igreja, se você quer entrar, me mande uma mensagem no privado que eu vou incluir você. Mas vamos estar orando, colocando ali os nossos pedidos e as nossas necessidades. E na quarta-feira nós vamos estar tirando o dia de jejum e oração em favor da nossa nação, em favor da igreja brasileira, em favor de que esta doença que tem se espalhado seja cessada em o nome de Jesus. Amém? Então não deixe de estar jejuando e orando por esses motivos. Deus abençoe a sua vida. E eu quero nesse momento então fazer esta oração, despedindo você e pedindo que o Senhor esteja te abençoando nesta semana que se inicia. Querido Deus, mais uma vez, Senhor, te louvamos. Mais uma vez, ó Deus, eu coloco diante do Senhor a vida de cada um, Senhor, dos teus filhos e filhas, de cada um, ó Pai, destes que estão recebendo e ouvindo, Senhor, vendo esta mensagem, Pai. E eu peço, Senhor, que o teu amor, a salvação de Cristo Jesus, manifestada na cruz do Calvário, e as ricas, doces e abundantes consolações do Espírito Santo de Deus sejam hoje e para todo sempre com cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Um beijo no seu coração, uma excelente semana para você, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Amém, queridos. Antes de encerrarmos esse culto, queria dizer que com essa situação do coronavírus, nós pretendemos continuar os cultos dessa forma, com transmissões online, para que nós possamos receber da palavra de Deus em nossas casas, até que essa situação se resolva, que se Deus quiser acontecerá em breve. Os irmãos que queiram transferir os seus dízimos, suas ofertas, nós vamos colocar os dados da conta da igreja aqui na descrição, também aqui abaixo, para que os irmãos possam colaborar, enviar os seus dízimos, suas ofertas, conforme Deus tem colocado no seu coração. Amém? Que Deus abençoe a todos, tenham uma ótima semana e até a próxima.